Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Lever e hoje estou aqui para dar mais uma dica para você que está se preparando para o exame de ordem. Em um vídeo anterior, eu disse que a relação de consumo ela é composta pelo consumidor de um lado, um fornecedor de outro e um produto ou um serviço que une os dois por meio de um ato de consumo, ou seja, o consumidor utilizando ou adquirindo um produto ou um serviço vendido ou disponibilizado pelo fornecedor. Agora, há casos em que essa ligação não vai ser feita por um ato de consumo, ou seja, há casos em que o fornecedor não vai ter vendido um bem para o consumidor, ou o consumidor não vai ter utilizado um produto do fornecedor, mas ainda assim nós estaremos diante de uma relação de consumo. São os casos dos consumidores por equiparação. São pessoas que não adquiriram e não utilizaram um produto ou um serviço, mas ainda assim serão consideradas consumidoras. O primeiro caso de consumidor por equiparação está previsto no artigo 2º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que será considerado equiparado a consumidor todo aquele que intervir de qualquer forma nas relações de consumo. Ou seja, imagine eu que estou na minha casa assistindo televisão e vejo uma publicidade. E essa publicidade é uma publicidade enganosa. Eu sou um consumidor por equiparação. Repare que eu não adquiri nem utilizei aquele serviço ainda, mas eu já sou considerado consumidor e já posso reclamar contra a empresa em razão daquela publicidade enganosa. Ou exigir até o cumprimento forçado da oferta, ainda que nem adquirido um produto eu tenha ainda. Por quê? Porque eu sou equiparado ao consumidor. Então, o que me liga aqui ao fornecedor não é um ato de consumo, porque eu ainda não comprei nem utilizei aquele produto ou aquele serviço. A segunda hipótese é daquele consumidor que é vítima de um acidente de consumo. Ou seja, toda vez que alguém sofrer um dano em razão de um defeito de um produto ou de um serviço, este alguém será equiparado a consumidor, ainda que ele não tenha utilizado ou comprado aquele produto. Então imagine um consumidor que está passando por um corredor no supermercado, indo lá no final no açougue do supermercado. E aí, de repente, uma garrafa de refrigerante de vidro estoura e os vidros acertam esse consumidor. Repare que eu falei, acertem esse consumidor. Embora essa pessoa não estivesse nem comprando, nem utilizando aquela garrafa de refrigerante, ela foi atingida por um defeito, ela sofreu um dano em razão de um defeito daquela garrafa de refrigerante. Ela foi vítima de um acidente de consumo. E aqui ela se equipara ao consumidor. É o que diz o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Equiparam-se a consumidores todas aquelas pessoas que forem vítimas de um acidente de consumo. Aqui o que vai ligar o consumidor ao fornecedor também não é um ato de consumo, mas sim um acidente de consumo, um dano sofrido em razão de um defeito gerado por aquele produto ou aquele serviço que aquele fornecedor estava comercializando, colocando à disposição do mercado de consumo. Ainda que eu não fosse o destinatário propriamente daquele produto, ou seja, ainda que eu não estivesse comprando ou utilizando aquele produto. E a terceira hipótese é a prevista no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que vai prever que todo aquele que for considerado vulnerável numa relação negocial poderá receber os benefícios da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, antes de ser um Código de Defesa do Consumidor, é um Código de Defesa do vulnerável. Então, todo aquele que for considerado vulnerável numa relação negocial onde, ainda que não exista um fornecedor, ele pode ser equiparado a consumidor e aquela relação é uma relação de consumo e ali haver a incidência de todas as prerrogativas e direitos que o Código traz para o consumidor.